objetivo dessa aula: compreender as possibilidades, podendo opinar sobre estratégias de táticas e técnicas para os esportes de campo, taco, rede e parede. Então, como na aula passada, o nosso foco hoje do esporte de rede é o vôlei. E nós vamos falar de técnica e nós vamos falar e explorar a tática, tá? E aí eu pergunto para vocês: ao visualizar uma partida na televisão ou presencialmente, você consegue perceber aspectos táticos do jogo? E quanto aos aspectos técnicos, você consegue percebê-los de um jogador? Qual seria a diferença entre técnica e tática? Eu lembro que semana passada, na nossa aula anterior, nós falamos do posicionamento dos jogadores, de que cada um tem uma função para exercer dentro do jogo, assim como o técnico também tem a sua função. Então, nós falamos deles numa visão mais geral. Então, nós vamos voltar um pouco. Eu vou falar, deixa eu passar aqui, do jogador, a gente retoma. Então, a função, qual a função? Vai depender da função que ele vai desempenhar em quadra. Cada jogador, ele acaba sendo especificado para uma posição e aí ele precisa ter o seu treino individual, tá? O jogador, ele está em quadra e dependendo da situação do jogo, ele terá uma ação ou mudará de ação. Dependendo do seu aperfeiçoamento técnico, ele terá mais êxito nessas ações. Então, foi o que eu falei, cada um tem o seu posicionamento. E aí, eu falei de técnico agora. É assim, é o trabalho técnico, o trabalho dos fundamentos. Quanto mais ele treina a técnica, melhor ele será no desenvolvimento do trabalho em equipe. Vocês estão lembrados que o foco sempre é pensar na equipe? Cada um tem sua função, mas só teremos um bom desempenho se todos assumirem a sua função como protagonistas, mas pensarem que a gente precisa ter um resultado em equipe. Não adianta eu ser um excelente atacante e não receber uma bola bem direito, ou não ouvir quando o meu colega dá um comando, porque eu jogo sozinho. Não. Para nós termos êxito, eu tenho que treinar minha técnica e aí eu consigo desempenhá-la dentro da minha função no jogo, tá, gente? Na equipe. Claro, nós estamos falando do vôlei. O vôlei é um esporte de competição, então nós temos os atletas profissionais, mas nós estamos também voltando a nossa prática para a escola. Ali nós temos os momentos em que o vôlei ele é praticado nas suas posições, né? Vocês nas posições de vocês, e nem sempre é para uma competição, né? A prática do vôlei na escola. E nós temos também os campeonatos que vocês saem, vão competir com outras escolas, e aí nesse sim, a gente vai utilizando essa questão da técnica, do desenvolvimento de vocês, e ali o teu professor, ele passa a ser seu técnico, né? Então, assim, é um outro momento do jogo vôlei, do esporte jogo praticado. O treinador ou técnico, né? Então, eu falei do professor, o professor ele está ali na aula, ele está comandando, ele é seu técnico, ele é o seu treinador. Tá, gente? Então, vamos lá. Qual a função do técnico? Nós falamos também na semana passada e hoje a gente reforça, porque dar continuidade ao assunto, a gente precisa fazer uma retomada. Ele comanda, ele treina, ele instrui e ele posiciona o time. É ele que vai decidir como o time jogará. Dependendo de seu aperfeiçoamento técnico, ele terá mais êxito em suas ações. Por exemplo, no bloqueio que exige muito treino, o técnico poderá dar dicas durante o treino, as quais irão fazer com que o jogador aprimore sua técnica, conseguindo pontuar mais na partida. Então, o técnico analisa a posição do jogador, analisa o desenvolvimento do jogador e ele te posiciona. Ele fala em que momentos você deixa de ser aquela posição para cobrir o outro. Então, essa questão do técnico é te auxiliar na formação sua técnica, do seu desenvolvimento individual, dos fundamentos do vôlei e te posicionar taticamente. De que forma eu posiciono o meu time, os meus jogadores para eu ter êxito?
né? Então, assim, no esporte de rede, né, no caso do vôlei, o que a gente quer? Fazer mais pontos. Quando se pontua? Quando a bola cai no campo do adversário. Então, eu tenho que ter os meus jogadores tecnicamente habilitados, eles têm que estar bem na técnica, e eu posiciono todos eles de uma forma a vencer o outro time. Pontuar. Eu faço mais pontos na equipe do adversário, tá? Então, eu coloco mais bolas no chão da quadra adversária. E aí, eu falei de técnica. Falei no modo geral, como na semana passada nós citamos as técnicas, porque é função do técnico orientar os seus jogadores. Então vamos lá. Na técnica do vôlei, quais são os fundamentos? Tá, gente? Então, assim, nós temos o saque ou serviço. Então, ele é feito fora ali da quadra, sobre a linha de fundo. O jogador, ele vai sacar e essa bola, ela tem que passar por cima da rede, atingindo o campo do adversário. O campo não, a quadra do adversário. Nós estamos falando ali do vôlei. A recepção ou passe. Então, a recepção, ela pode ser feita... ela é feita de manchete e o passe com toque. Nós fizemos esse movimento, não foi, Juliana? Tentamos, pelo menos aqui, sem quebrar nada no estúdio. Então, nós fizemos alguns passes. Eu lembro que a professora Juliana jogava a bola para mim e eu recebia com a manchete. Então, por exemplo, o saque, ele é treinado. Né? Ele tem que ser treinado e bem treinado. Ele pode ser o saque por baixo, ele pode ser o saque por cima. A recepção, ela tem que ser treinada, então eu recebo a bola ali de manchete, ou eu recebo de toque se a bola não vier muito do alto, muito de baixo, desculpa. E também o passe, eu passo a bola, porque eu vou receber a bola e eu não posso ficar com a bola na minha mão, eu tenho que passar a bola para o meu colega, a fim de que a gente faça o passe na nossa quadra, no nosso espaço da quadra, e que a gente envie de novo para o time adversário ou que a gente acabe fazendo a finalização. Então, o passe, ele é importante. Nós fizemos aqui o toque, não foi, Juliana? Levantamento, então a bola vem, aí o levantador, ele é responsável por mandar a bola mais direcionada aos outros jogadores. O ataque, que é a cortada, então quem está mais ali na frente é que vai mandar a bola para o chão do adversário, ou tentar. Aí o outro time está ali fazendo o bloqueio, então também precisa ser treinado. Olha aí, no slide que eu vou mostrar para vocês, então eu falei do ataque, da cortada. E aí quem está no outro time tem que tentar defender. Ele vai tentar defender como? Bloqueando. Geralmente os atletas pulam, né, saltando com as mãos para cima, fazendo bloqueio, não deixando que a bola vá pro meu time. Então eu estou ali, eu salto para defender. Eu não quero que a bola passe por mim. Passe a rede por mim e vá para o meu time. Eu já quero bloquear a bola dali, para que ela caia de volta lá. Vamos lá? E a defesa, que seria exatamente essa questão. Eu vou defender, vou pegar as bolas e transpor na minha equipe de forma que passe para o ataque novamente. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, na hora da abertura do chat, vocês podem se posicionar lá. A tática. Então, falei dos desenvolvimentos técnicos, dos fundamentos que devem ser trabalhados, e o atleta profissional trabalha só voltando um pouquinho, ele trabalha cada fundamento daquele, muitas vezes, viu, gente? É um trabalho de repetição mesmo, porque ele tem que se tornar bom, ele tem que ver o que está falhando na sua técnica. E aí a tática. A tática agora é a vez do técnico. Ele ele estuda o time adversário e aí ele vai tentar posicionar a equipe dele na melhor forma tática. Então, que estratégia ele vai usar ou para aquela jogada ou contra aquele time? Tudo bem, professora? Quer falar alguma coisa? Não. Se quiser, pode entrar continuar, aqui. Aí tá ótimo. Então, vamos lá. Tenho uma demonstração, então nós temos o jogo de vôlei, vou passar o slide para vocês.
e vou acompanhando daqui. Então, eu tenho o jogo de vôlei, e aí eu preciso ter a técnica, a tática. A técnica, ela é trabalhada individual e coletiva, mas a tática não tem como eu trabalhar sozinho, né? Então, eu penso que eu desenvolvo a minha equipe, eu dou uma estratégia melhor para a minha equipe desempenhar-se bem numa partida do jogo de vôlei, tá? Deixa eu voltar. Tá. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor quais são essas táticas, nós trouxemos 3 vídeos para que vocês analisem e escutem esse professor de vôlei, em que ele faz o posicionamento de 3, se não me engano, são 3 ou 5 táticas que a gente pode utilizar no jogo de vôlei, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesse primeiro vídeo, depois a gente retoma e discute um pouquinho cada uma delas. Vamos lá? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcelo, eu sou responsável técnico de voleibol da CM São Paulo e hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre voleibol. Então a gente vai estar passando para vocês o rodízio, tá? Então, o rodízio, é muito importante que vocês sigam essa instrução aqui das posições. Isso vai estar em súmula, isso não pode ter falhas, porque senão a equipe é penalizada com a perca da posse de bola, do rally. Então, é a posição 1, que é ali perto do saque, a posição 2, que aqui é na rede, a 3 é no meio, 4 na ponta, posição 5 e posição 6. Essas posições, como eu falei, tem que ser respeitadas, tá? O rodízio, ele vai ser feito assim, ó, da 1 vai para 6, da 6 para 5. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que, primeiramente, aprender são essas posições. Tudo certo? E aí vem o segundo ponto, que é de extrema importância para a gente estar fazendo o rodízio com sistemas táticos. Então, o que a gente vai estar pegando aqui, ó? Um pontilhadinho que eu fiz no papel. Então, a gente tem que respeitar. Quem está na posição 1, ele vai ter que ficar sempre atrás de quem está na posição 2 e do lado direito de quem está na posição 6. E assim sucessivamente em todas as posições. Então, quem está na posição 2, ele vai ter que estar à frente da 1 e do lado, ele vai ter que estar do lado direito de quem está na posição 3. A posição 3 ela é um pouco mais complicada, porque ela vai ter que ficar entre a posição 4 e a posição 2 e na frente de quem está na posição 6. A posição 4 ele tem que ficar do lado esquerdo de quem está na 3, ok? E tem que ficar à frente de quem está na 5. A 5 ele vai ter que ficar do lado esquerdo de quem está na 6 e atrás de quem está na posição 4. E também, de novo, a 6, que é a mais complicadinha, que ela tem que ficar entre a posição 5 e a posição 1 e atrás da posição 3. Esse sistema de rodízio, ele é um pouco complicadinho, mas com o passar do tempo a gente pega. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Então vamos, e na sequência nós teremos realmente os fundamentos, e esse é interessante, esse primeiro vídeo do professor, e aí por causa do posicionamento em quadra, os professores de vocês falam do rodízio, né? Então eu trouxe a fala do professor, e agora ele desenhou ali na folha, mostrou para vocês o que vocês verão no telão. Tá bom? Agora está colorido, e aí nós vamos ver cada posicionamento. Então, olha só, posições táticas, né? Vamos pensar ali no jogador número 1, defesa direita, jogador 2, saída de rede,
Posição 3, meia de rede. Posição 4, entrada de rede. Posição 5, defesa esquerda. Posição 6, defesa central. Ok? E aí, vocês podem observar a questão do rodízio mesmo que ela é feita. O jogador, ele tá, vamos olhar na quadra, a parte do vermelhinho ali. O jogador, ele tá na posição 1, então ele vai sacar. Depois que tiver o rodízio, o 1 vai para o 6 vai para o 5, o 5 vai para o 4 vai para o 3 vai para o 2, e aí volta na linha para fazer o saque, tá? Agora sim, esse vídeo do professor, ele vai mostrar 3 movimentações táticas. Vamos lá? Então agora eu vou estar passando para vocês um sistema de jogo, tá? É um sistema de jogo que ele chama 4-2, onde que nós iremos ter 2 levantadores e 4 atacantes. Por isso que o sistema chama 4-2. Esse primeiro sistema é muito simples, tá? Onde os levantadores vão estar sempre no meio. Então, eu fiz aqui para vocês um desenho. Então, nós temos um atacante na posição 1, um atacante na posição 2, um levantador na posição 3, um atacante na 4, um atacante na 5 e um outro levantador na posição 6. Esse é o início do 4-2, tudo bem? Aí, nós temos, numa ordem de jogo, o rodízio. Foi o que eu falei naquela parte passada. Então, teve o rodízio. Então, quem estava na posição 2 é que vai para o saque, quem estava na posição 1 vai para 6, e assim eles vão ter o rodízio, certo? Então, vai ficar assim, ó, tá? Então, só relembrando, ó, o A1 vem para cá, o levantador 6 vem para cá na posição 5, e assim sucessivamente. Então, ele vai ficar assim, tá? Onde o levantador vai estar um aqui, na posição 2, outro na 5. E aí os atacantes, esse que estava na 4 foi para 3, esse que estava na 1 foi para 6. Tá? Esse que estava na 5 foi para 4 e esse que estava na 2 foi para 1. Rodízio normal. Então, como eu falei, no 4-2 simples, os levantadores têm que estar no meio, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? No momento do nosso saque, do saque do nosso time, assim que o nosso amigo golpear a bola, existe uma troca. Então, quem está aqui, o levantador que estava aqui na posição 2, ele vai para a posição 3, e o atacante que está aqui na posição 3, ele vai para 2. Então, ele vai fazer essa troca assim que esse nosso amigo aqui sacou. Ele sacou, ele entra na quadra e tem essa troca, e vai ter essa troca também. Então, aí volta a ficar desse jeito, onde os levantadores estão no meio e os atacantes estão na ponta. Tudo bem? Isso é o momento do nosso saque, tá? Aí entra um segundo ponto. Quando for o saque do time adversário. Quando o saque for do time adversário, o que a gente vai fazer? A gente obrigatoriamente tem que respeitar quem está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vai ter que fazer um sistema de defesa, onde o levantador ele sai, fica aqui no cantinho, ele está na posição 2, tá? Esse que está aqui na posição 3, ele vai abrir para ajudar o passe, que ele está na posição 3, ele abre. Quem está na posição 4 desce um pouquinho, e onde que a gente vai ter um sistema em W. É um sistema de passe em W, tá? Sempre respeitando a ordem de rodízio. Quem está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? E aí, a gente pode ter também uma outra variação de passe, que é um sistema em meia-lua.
onde esse amigo que está aqui na posição 6, ele desce um pouquinho e a gente vai fazer o sistema em meia-lua. Também respeitando sempre o rodízio. O levantador lá, abre quem está na 2, quem está na 3 abre, quem está na 4 abre e a gente faz um sistema em meia-lua. Tudo bem? Esses dois são sistemas em W e meia-lua que a gente pode usar para a gente passar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Voltamos. Então, assim, olha, o professor Marcelo, ele explicou alguns sistemas táticos que são os mais usados no jogo de vôlei. Claro que aqui, eu e vocês aí, a gente fazendo essa visualização, ela, de repente, você pode falar assim, olha, mas eu precisaria de mais explicação acerca desses fundamentos, assim. No jogo, visualizando um jogo acontecendo, nós conseguimos ver melhor essa troca todo mundo iniciou no seu lugar, exato, e aí, assim que se iniciou, tem essa movimentação para que se tenha esse esquema tático. Então, eu vou pedir para que vocês, depois, revejam os vídeos desse professor e também que vocês procurem jogos de vôlei e comecem a observar o sistema tático que é usado durante esse vídeo, tá? Eu não consegui trazer aqui o vídeo, mas a gente vai buscando, vai tentando, para quem sabe ainda mostrar alguma coisa assim para vocês. Mas vocês têm acesso, né? Então vocês conseguem ver um jogo de vôlei e entender, começar a entender melhor esse esquema tático que ele falou, tá? Vamos lá. O que o professor ele trouxe para vocês? O 4-2. Então, olha só, gente. 2 levantadores e 4 atacantes. Então, eu quero atacar mais. Então, esse tipo de tática, o técnico ele quer ser mais ofensivo, tá? E respeitando sempre o rodízio, com aquela ordem da quadra que o professor colocou no primeiro vídeo que eu trouxe para vocês. O jogador, ele tem que iniciar no momento do saque onde ele está posicionado. Teve o saque, pode ter a troca de lugar para que se posicione nessa forma tática. Então, ele passou o passe em W, o passe meia-lua, em que os jogadores se posicionam para melhor atacar ali o outro time, tá? Opa! Posiciona em quadra, ele trouxe mais 1 ou 2 fundamentos. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção aí. Então, pessoal, agora eu vou estar passando para vocês o 4-2 técnico. O 4-2 técnico, a gente vai ter posições mais específicas. Continuaremos com 4 atacantes e 2 levantadores, porém, agora a gente vai inserir os pontas, os meios e os 2 levantadores. A gente vai já ter um pouco mais de individualidade de cada jogador, né? Onde o ponta é o passador, ou é um atacante de bola mais alta, os meios são os bloqueadores e são atacantes de bolas rápidas, né? Então a gente vai estar passando agora para vocês o 4-2 técnico. O 4-2 técnico, ele tem o início com um meio, um ponta e um levantador. O outro ponta sempre cruzando aqui com o da frente e de trás, os levantadores e os meios. Tudo bem? Então, essa é a posição inicial. Meio, ponta e levantadores. Tá? Obrigatoriamente o segundo meio cruzando o outro ponta e o outro levantador. Então, sempre a gente vai se preocupar em 2 situações. No momento do nosso passe, do nosso saque e o momento da nossa recepção. Através dessas 2 técnicas, obrigatoriamente a gente vai fazer o rodízio. Tá? Então, como no 4-2, assim que o nosso time
golpear a bola no saque, ele sacou, tem as trocas. Então, a ponta, quem é ponta, ele vai lá para a ponta, que joga lá do lado esquerdo. O meio, ou central, ele vai para o centro e o levantador fica do lado direito. E também é a mesma coisa no fundo de quadra. Ponta vai para a ponta, o meio vai para o meio e o levantador vai lá. Isso daqui ele vai ficar assim, ó. Então, ponta, meio e levantador. Ponta, meio e levantador. Tudo bem? Então, assim que o nosso time sacou, existe essa troca. Ok? E aí, tem um momento que a gente vai receber a bola. Tá? No 4-2 técnico, a gente já costuma passar com 3 atletas, 3 jogadores. Tá? Então, o sistema sempre passando os 2 pontas e o meio ou o líbero, se caso tiver. Tá? E você pode perguntar, mas pode mais um passar? Pode. Em 4? Pode, não tem problema. Desde que respeitando o rodízio, tá? Porque senão isso daí é erro de súmula e a equipe é penalizada. Então, o que a gente vai estar fazendo? Sempre, como eu falei, ficou nessa posição que nós saímos nela. Então, o ponta vai abrir aqui, que é o ponta 1, ok? O ponta 2, ele vai vir passando aqui, e o meio entra, então a gente vai estar passando sempre em 3. Aqui no meio, em equipes mais avançadas, se usa o líbero, ok? Então, respeitando a ordem, ó. O meio está na posição 1, o ponto está na posição 6, o outro levantador está na 5. O meio está na 4, o ponta está na 3 e o levantador está na 2. Então, sempre passando em 3. Tudo bem? E aí, um próximo rodízio, rodou. O levantador foi sacar, esse levantador entrou, fica levantador, meio e ponta. No nosso saque, a troca. Ponta vai para ponta, levantador vai para lá. Então, volta a ficar do mesmo jeito. Levantador, meio e ponta. Tudo bem? E para recepcionar essa bola, a gente faz uma escadinha aqui, ó, respeitando a posição de cada uma, onde esse ponto ele vem para cá passar, que ele está na posição 2, mas ele vem para cá, mas ele tem que ser respeitado, ele tem que ficar, o meio vai ficar no meio dos dois e o levantador lá no cantinho. E aí ponta, os 2 pontas e o meio passa. E aqui também pode a entrada do líbero. Tudo bem? Sempre passando em 3. A gente pode usar o levantador para passar. Então a gente colocaria o levantador aqui e passaria em 4. Sempre respeitando o que eu falei no começo para vocês, que é essa ordem de rodízio. Isso é muito importante. Respeitando, tá? Quem está na posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem? Espero ter ajudado aí. Um abraço. Boa sorte. Opa, voltamos. Então, essas foram as explicações do professor. E eu queria só voltar, então, nesse 4-2 técnico com vocês. Pensando o quê? Tem um saque. E o tempo inteiro o professor, ele falou do rodízio, né? Então, assim, os jogadores estão no seu posicionamento e o rodízio tem que ser respeitado. Quanto que há troca para essa movimentação tática? Assim que houver o saque. Então, eu saquei, mando a bola para a quadra do adversário, aí meu time pode mudar porque ele tem que se preparar para receber.
né? Eu saquei, a bola foi para lá, eles vão receber a bola e atacar novamente. Então, eles vão me atacar, eles vão atacar a nossa equipe. Por isso que, taticamente, nós precisamos nos movimentar. E só pode ocorrer isso depois do saque, porque tem que ser respeitado o posicionamento dos jogadores. Então, se ele está na posição do 1, ele não pode mudar antes deste saque. Tá? O saque é importante, o rodízio é importante, e todas essas questões que nós abordamos, elas têm lá no material do aluno de vocês, e também vai ser passado com calma. As questões novamente serão revisadas, e você jogando, você ali em quadra, você consegue entender melhor esses posicionamentos táticos, tá? E aí, no slide que eu trouxe agora, fala um pouquinho desse que o professor citou, que é o 4-2 técnico. Eu tenho 2 levantadores, 4 atacantes, e aí eu reforço o trabalho de cada jogador. Eu vou mais no individual deles. Eu passo a ter 2 pontas, né, que são os passadores de bola mais alta, e os meios, que são os bloqueadores, eles cuidam das bolas mais rápidas. E aí vocês têm 2 quadros, você olhando para a TV, você olhando para o celular, o seu quadro à esquerda é o que acontece antes do saque, os jogadores estão posicionados dessa forma. Lá na frente, na rede, meia, ponta, aí o lateral. Atrás deles, onde vai ter o saque, é o meia, no meio, ponta e lateral. Eu especifiquei essa parte tática para o meu time. Mas o 4-2, eles só vão se posicionar e entrar no 4-2 assim que houver o saque. Então, por isso que eu tenho o quadro da direita, né? Então, assim, ó, saquei, eles mudam de lugar. Eu tenho o meia, os 2 laterais à direita e os 2 pontas ficando à esquerda. Tá bom, gente? Isso é muito importante que vocês sempre pensem que eu só posso modificar a tática do jogo depois do saque ali, tá bom? Ou se todo mundo já estiver no seu posicionamento. Outras posições táticas de sistema de jogo. Então, o professor, ele trouxe para a gente algumas, e aí também temos o 6-0, todos vão atacar e todos vão defender, essa é uma estratégia que o técnico ou o professor pode usar em determinado jogo. Ele pode usar o 3-3, onde a gente vai ter 3 levantadores e 3 atacantes, então vai depender do objetivo do técnico, de com quem nós estamos jogando. Então, é todo feito um estudo do time adversário também, para eu saber. E os jogadores, no momento, de repente, aquele esquema tático não está dando certo naquela partida. Então, eu preciso mudar. O técnico vai, ele orienta e muda nas paradas técnicas ali, ou ele fica falando na lateral mesmo. E o jogo ele pode ser mudado de forma técnica. Então, vai depender se está dando certo ou não. E é o técnico mesmo que vai posicionar e vai indicar a parte tática do jogo. Vamos falar um pouco do beisebol, né? Porque nós falamos dos movimentos de taco, dos esportes de taco. Então, o objetivo do jogador atacante é rebater a bola. Ele vai receber a bola e ele tem que atacar. Então, ele pega o taco e bate na bola o mais longe que ele puder. Ele vai dificultar que o outro time, que o opositor, ele receba essa bola, tá bom? Então, ele tem que conseguir avançar por todas as bases. A bola vem, ele com o taco rebate a bola e ele tem que percorrer as bases do campo. Após a rebatida, o atacante deverá seguir no sentido anti-horário, partindo na base principal, seguindo sempre para a direita no sentido da primeira base, depois para a segunda base e em seguida para a terceira base. Finalmente, retornar à base principal e marcar o ponto. Essa movimentação na escola, se a gente tratar do beisebol, né, do esporte trazido para a escola, semana passada até citei um jogo, base 4, que a gente pode fazer. E aí essa movimentação, ela pode ser experimentada por vocês ali mesmo, onde vocês praticam as aulas de educação física.
tá bom, gente? O jogo propriamente dito, ele tem que ter essas regras. Então, a recepção, rebater, percorrer nas bases pelo lado certo. Então, é totalmente também. E o técnico, ele vai viabilizar também o seu esquema tático para melhorar essa jogada. Movimento. Agora é hora de experimentar em sua casa. Vocês estão lembrados que eu falei que eu demonstraria os movimentos para vocês treinarem depois? Por quê? Porque eu vou precisar que vocês façam essas jogadas frente a uma parede. E aí vocês não vão fazer na parede da sala, né? Ou na parede de fora da casa, ou se você tiver um espaço. Também se não tiver, gente, não deixa para quando estiver lá na escola, no muro da escola, e a gente vai treinar o quê? Com a bola de vôlei. O saque em direção à parede, tá bom? A cortada em direção à parede. Então, lembram-se dos movimentos que fizemos semana passada? Eu nem tenho como tentar aqui fazer na parede, espaço. Porque nós não temos parede. Né? Aqui eu só soltar a professora Ju de parede. Por favor. Mas nós vamos treinar os movimentos da semana passada. Então, você vai tentar fazer o saque e bate na parede. Você vai sacar por baixo, sacar por cima, fazer a cortada na parede. Então, você parede, você bola parede, tá bom? E em relação aos movimentos do beisebol também. Você pega uma bola menor, que e aí você bate a bola no chão e bate ela contra a parede. Se você tiver o taco, tenta. Então, você joga a bola no chão e rebate ele contra a parede. Se você não tiver, utiliza suas mãos, tá? Pessoal, eu não tenho como demonstrar mesmo para vocês, justamente porque eu não tenho essa parede para que a bola vá. Mas são movimentos fáceis, nós fizemos na aula passada. Continuem assistindo aos vídeos, eles ficam gravados. Deixem aquela retomada, perguntem para os professores se vocês precisarem de auxílio e eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Semana que vem a gente se vê novamente. É legal a gente colocar mais uma vez, né, o agradecimento ao professor Marcelo Mateus por ter colaborado muito com a nossa aula, né, professora Mara? Muito obrigada também aos professores que deram esse suporte aí aos alunos em relação a... Semana que vem a gente volta ainda a bordo do vôlei. Tchau, pessoal. Tchau.